nós é uma alegria estar ministrando a palavra e é um prazer para nós. O tema da mensagem que Deus me deu é Proteja seus sonhos. E o texto que nós vamos meditar está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de número 4 a 8. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, Deus me deu esse tema e antes de nós iniciarmos a reflexão no texto, eu quero citar também um texto que está em João 17,15, que Jesus orou pelos seus discípulos assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É certo que Jesus, conhecedor de todas as coisas, sabe também que nós temos aqui nesta terra inimigos espirituais, mas também temos inimigos físicos. E nesse momento eu quero compartilhar com você a respeito dos inimigos físicos. A palavra de Deus, ela diz que nós temos sonhos, tá? E todos nós temos sonhos. Ana tinha o sonho de ser mãe, como toda mulher, quando casa, daí um tempo, programa para ter filhos, para engravidar, depois nascer o filho, cuidar, vê-lo crescer. Esse é o sonho de toda mãe, em geral. Mas o que nós vamos ver aqui, queridos, que quanto a esses inimigos físicos, muitas vezes eles usam de artifícios para querer fazer com que venhamos a desistir dos nossos sonhos. E quando a gente para de sonhar, querido, todo homem, todo ser humano, quando para de sonhar, perde o valor da vida, perde o prazer pela vida. Então o sonho faz parte do ser humano. E aqui nós lemos que 2 inimigos físicos causavam um embate muito grande na vida de Ana. O primeiro foi Penina. Penina, ela se achava superior por ter dado a Eucana filhos e filhas, e ela achava que tinha que ser a primeira, a mais bem amada, a mais bem cuidada, porque ela estava na frente. E, portanto, o que ela queria mesmo era, cada dia mais, levar Ana a aprofundar em um completo desespero. Tanto é que ela irritava muito a Ana todas as vezes que subiam para a casa do Senhor. Pense comigo, não é fácil subir para a casa do Senhor e ter alguém pisando no nosso calo, nos irritando, nos levando a embravecer, né? E esse tipo de atitude levou Ana a ficar muito triste, amargurada e sem prazer até de participar da mesa da comida. E o outro foi Eucana. Eucana, diz a palavra de Deus, que ele amava Ana.
E por amar Ana, ele dava até porção dobrada para ela do alimento. Mas aqui vemos algo, querido, que Eucana fez, que não foi uma coisa muito certa. Não uma palavra de Deus que está errada, mas o procedimento de Eucana que nós vamos tratar aqui. Tá? Ele primeiro fez 3 perguntas para Ana, que não tinha sentido, porque ele já sabia a resposta, ele conhecia, ele estava presente em todo o tempo, ele conhecia, ele sabia porque ela estava triste, estava amargurada e chorava muito e não tinha prazer de participar da comida. Mas ele fala essas 3 palavras, 3 perguntas. Por que choras? Por que não comes? E por que está amargurado o teu coração? E aí, em seguida, ele diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, aqui ele agiu como um destruidor de sonhos. Por quê, pastor? Ele amava a Ana e ele queria, dava até proporção dobrada para ela do alimento, da ração, da comida. Pois é, querido, mas vamos ler nas entrelinhas. Né? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Vamos ler na entrelinha? Ele está dizendo, não te sou eu. Em outras versões, acaso não sou eu para você melhor que 10 filhos? Agora nas entrelinhas, querido, para nós entendermos, se você entendeu o raciocínio. Por acaso, Ana, não sou eu para você melhor do que esse teu sonho? Qual era o sonho de Ana? Ter filhos. O que Eucana ostentou? Por acaso eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Por acaso não sou melhor para você do que este teu sonho? Ladrão de sonhos, destruidor de sonhos. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, e olhamos para a vida de casais, a atitude de um casal que se ama, quando vê o outro amargurado, triste, e ele mesmo conhece, sabe que é algo que ele pode estar orando e ajudando, a primeira coisa que ele faz é aproximar do seu cônjuge, é abraçar, é confortar, é consolar, é levantar o ânimo do seu cônjuge e dizer para ele: olha, querido ou querida, nós estamos juntos nessa. Mesmo que lá no seu coração saiba que aquele sonho, aparentemente, humanamente falando, ele é impossível, não importa, embora que para Deus nada é impossível, né? Está lá em Lucas 1,37, mas embora você pense assim, não vá fazê-la desistir do sonho, não, ajude ela, abrace, ajude, fique juntos, ore juntos, busque o Senhor juntos, e no tempo de Deus, Deus vai dar a solução. Se for para acontecer, Deus vai fazer acontecer, porque Ele tem o poder de fazer acontecer. Se não, Ele vai dar paz, vai dar alegria, vai dar resiliência. Mas não foi isso que Eucana fez. Eucana só usou palavras. Eucana não usou atitudes. E ele então expressou dessa maneira, dizendo: deixa esse teu sonho, vamos ser felizes, vamos caminhar, deixa isso para lá. Ah, isso é destruir os sonhos dos outros. E ele fez algo ainda mais terrível, porque a Bíblia não diz que ele defendia Ana dos ataques de Penina. E ele tinha autoridade para isso. Ele podia chegar em Ana, em Penina, e dizer: olha, não te dou autoridade para você ficar atormentando a vida de Ana. Vamos parar com isso. Defender. Aquele a quem nós amamos, nós defendemos. Então a gente precisa aprender essa lição aqui. Mas o que é impressionante, querido,
é que Ana, ela teve 3 embates. O primeiro foi com Penina, que atormentava, irritava, e ela não revidou. O segundo, essa proposta de um amor egoísta para que Ana deixasse de sonhar. Ah, não te sou eu melhor do que o teu sonho? O terceiro, e ela não revidou a Eucana também, mas o terceiro foi a exortação de Eli, que mais para frente no texto aqui, por volta do versículo 13, ele diz: mulher, por que você permanece embriagada? Afasta de ti o teu vinho, porque ele estava lá no pilar do templo, quando Ana, após um sacrifício que foi feito ali, ela foi para o templo, foi orar, foi buscar Deus. E como ela se lançou na presença de Deus, seus lábios só se moviam, mas não se ouvia a voz, diz assim a palavra de Deus. Ela orava no seu coração, do seu coração é que ela contava e orava a Deus. Então Eli a teve por embriagada e ele exortou ela. Mas olha no versículo 15, o que Ana respondeu para Eli, algo lindo. Ela disse assim: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Olha que humildade, querido, que humildade, que humildade. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela foi humilde. Agora, o que é mais interessante que nós precisamos aprender aqui, primeiro, apesar de Eli ter sido também tido uma expressão de exortação para ela, a tendo como uma embriagada, mas quando ele falou com ela, com ele, ela teve uma atitude que ela não teve com Eucana e não teve com Penina. Ela teve um diálogo. E um diálogo com a pessoa certa, com o sacerdote Eli, com o sacerdote de Deus. Então, Eli, isso vai um ensinamento para nós, ministrantes, conselheiros, né, obreiros da casa do Senhor, que nós devemos ser prudentes, aprender mais a ouvir do que a falar. Porque quando ela começou a falar, ele podia ter revidado. Não, ele ouviu ela falar até o fim, embora ela não contou o seu sonho, que era de ser mãe. Certamente ele sabia ou não, mas ela contou da sua amargura, que ela estava amargurada. E ele então ouviu, e aí Deus o usou. Ele foi boca de Deus ali para expressar algo para aquela mulher atribulada de espírito, aquela mulher amargurada, aquela mulher triste, com um sonho que todos banalizavam, achavam que era coisa que não devia nem colocar em pauta. E ela estava ali, e ele então abre a boca e Deus fala: vai em paz. Esse foi a primeira proposta de Deus, usando a boca de Eli, o homem de Deus, que aprendeu prudentemente. Ele ouviu primeiro Ana, para depois, com a direção do Espírito, trazer uma palavra. É isso que nós também devemos fazer, querido. Aprendamos aqui também nesse texto, tá? A sermos prudentes, ouvir mais do que falar, assim como Tiago 1,19 diz: todo homem seja tardio para falar, tardio pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E o Eli teve essa posição, o Eli se comportou assim. Primeiro ele ouviu e depois, com calma, Deus usou ele com uma palavra: vai em paz. E interessante, querido, que a partir dessa palavra, vai em paz, ela foi, comeu e bebeu e seu semblante já não era mais triste. Mas aí ele completou com a segunda parte: e o Deus de Israel conceda a petição que você pediu. Ele deu duas ordens da parte de Deus para Ana. E ela primeiro recebeu a paz.
porque em seguida diz a Bíblia que ela saiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. O que é isso, querido? É que quando a paz entrou no coração de Ana, ela já não precisava mais se atormentar por causa do sonho, porque ele já estava no altar do Senhor, ele já estava diante de Deus, assim como o Deus usou o sacerdote como um profeta, assim como o Senhor usou ele como profeta, né? E o Deus de Israel conceda o que você pediu. Aquilo também entrou no coração dela e ela estava cheia de paz. Paz traz alegria, traz refrigério, traz leveza, traz prazer pela vida, traz interesse para prosseguir, traz força para prosseguir, mas prosseguir com essa paz, sabendo de que aquilo que pedimos para Deus já está guardado e no momento dele vai se materializar, mas não antes da paz, depois da paz. Que coisa maravilhosa, querido. E ela foi. E a Bíblia não cita mais que ela teve tristeza, amargura ou que chorou. Tá? A Bíblia não diz que ela ficou sem comida, porque depois de 1 ano e pouco ela estava abraçando o Samuelzinho, o segundo milagre. Mas o milagre foi o Samuelzinho? Não, o primeiro milagre foi a paz. Porque quando Deus deu a paz e a paz entrou no coração dela, mudou toda a ótica da vida dela. Então ela ficou sendo feliz. Quando às vezes vinha alguma expectativa, quando Deus vai me dar esse milagre, com certeza ela falava, o meu milagre já está a caminho, porque Deus já está tomando conta dele, no momento de Deus vai acontecer, e pronto, e continuava em paz, e continuava louvando a Deus, bem com seu esposo, com certeza. E a Bíblia não fala mais que Penina atormentou mais a vida de Ana, e ela estava feliz, e foi caminhando. Por quê? Porque a primeira proposta de Deus foi, vai em paz. A primeira proposta de Deus. A primeira proposta de Deus. Eu não sei o que você está passando, querido. Eu não sei qual é o seu tormento. Eu não sei qual é o sonho que você está alimentando. Eu não sei qual é a expectativa, mas ore primeiro pela paz. Quando ela chegar, o resto vai ser consequência. Glória a Deus. O que é que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo aqui algo maravilhoso da palavra de Deus. Primeiro, é que nós não devemos nos colocar, ninguém tem o direito de interferir nos sonhos dos outros. Ninguém tem esse direito, querido, de interferir nos sonhos dos outros. Se nós não podemos ajudar, também não convém atrapalhar. Se pode ajudar, abraça. E mesmo que você, no seu íntimo, você fala, mas isso é grande demais, isso eu não consigo nem acreditar. Mas não roube o sonho dos outros. Se possível, ore, se possível, abraça. Se não pode fazer nada, também não atrapalha. Não fala nada, fecha a boca. Esse é o primeiro ponto que nós temos que aprender. E em seguida, querido, é que nós devemos prosseguir com os nossos sonhos, entendendo que nós vamos enfrentar embates. Nem todos vão entender e compreender os nossos sonhos. Aliás, o terceiro ponto é que nós devemos também ser prudentes. Saber para quem nós vamos contar nossos sonhos. E vai aqui uma dica, conte primeiro para Deus. Conte primeiro para Deus. Se você quer contar, continue contando primeiro para Deus. E depois, se você quiser compartilhar, compartilhe para quem você sabe que vai te entender e compreender. No mínimo, vai estar orando com você, apoiando você. No mínimo, vai dizer, olha, eu vou pegar com você em oração. Se estiver nos anais da história de Deus, vai acontecer. Eu vou continuar. Continue firme com esse sonho. É você e Deus. E eu estou aqui do teu lado para orar, para interceder, para te abraçar. Amém. Conte para a pessoa certa. E em último lugar, querido, eu devo entender, olha só, essa é tremenda, viu? Nós já falamos um pouco sobre isso. Mas é entender que quando você começa a orar por um sonho, por uma necessidade,
por algo que está acontecendo, por um tormento, por um pânico, como está acontecendo mundialmente, um pânico querendo assolar a humanidade e até a igreja do Senhor, quando você for orar, o primeiro pedido que você vai fazer para o Senhor, sabe, querido? Pede paz para Ele. Pede paz. Senhor, me dá a tua paz. Senhor, me dá a tua paz. Depois você acrescenta o que você quiser. Mas pede paz. Esse é o primeiro. Sabe por quê, querido? A paz, ela é o lastro, ela é a evidência para que o milagre venha a acontecer. Ela é a evidência. Sabe por que eu digo isso com certeza, com confiança? Porque, querido, depois que o Eli profetizou paz sobre a vida, paz de Deus, sobre a vida de Ana, a Bíblia fala que ela foi dali para frente, foi alegre, feliz, abençoada, e depois de um ano o milagre veio. Mas esse ano que ela passou em paz, porque a paz entrou no coração. Então peça paz. No capítulo 14, 27 de João, Jesus faz esse alerta, passa essa conversa, esse diálogo para os discípulos, dizendo: deixo-vos a paz que eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. A paz do mundo é passageira, ela é falsa, ela não tem o estrado dos pés do Senhor, mas a paz que eu vos dou, Jesus, a paz que eu vos dou, essa é uma paz eterna. Ela vai te trazer alegria, vai te trazer refrigério, vai trazer confiança, vai trazer perseverança, vai trazer aquela sensação de que o teu milagre já aconteceu, ele já está chegando, ele já é seu, já te pertence. Porque a paz entrou no coração. E depois Jesus encerra esse versículo dizendo: portanto, não fique com medo, não fique apavorado, atemorizado, não tenha medo, não fique em pânico. Procure alimentar dessa paz. E Pedro fala: busque a paz e siga. Então, querido, nós devemos perseguir essa paz e buscar ela em primeiro lugar, porque depois o milagre vai ser só uma consequência da vida abençoada que nós já estamos vivendo. Nós estamos logo no capítulo seguinte, na sequência desses textos aqui, fala do cântico de Ana, que ela falou, o Senhor, exaltando o Senhor, dizendo que ele fez com que a estéril fosse mãe de 7 filhos. Isso quer dizer que ela entregou no altar do Senhor, como ela propôs, ela foi obediente, ela fez um voto com o Senhor cumpriu, e ela foi cumprir também a parte dela, foi levar, depois que desmamou o Samuelzinho, foi levar lá para o Eli, para o sacerdote, falou, é do Senhor, cuida dele. E nós sabemos que cuidou muito bem, porque olha, o homem de Deus que ele se tornou, né? Samuel, profeta, juiz, né? Uma extensão grandiosa na mão do Senhor. Então, querido, ela foi lá, mas depois Deus deu 6 filhos para ela. Olha só que coisa maravilhosa. Então, querido, a paz é o que nós devemos buscar. E eu quero ler um texto com vocês que está em Filipenses 4, 6 e 7. Às vezes você vai dizer para mim, mas pastor, esse texto não enquadra com a mensagem. Você vai ver que enquadra. Tenha paciência. Você vai ver que enquadra. Tá bom? Fica tranquilo. O Espírito Santo continua no controle, conduzindo. Então vamos ver. Olha aqui, querido. Ele diz assim no versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma. Qual que era o maior transtorno da vida de Ana? Era a inquietação que tudo aqueles embates trazia para a vida dela. Por isso que ela chorava, ela estava amargurada. E a Bíblia aqui começa a nos ensinar, dizendo para a gente mandar essa inquietação embora e buscar a paz. Olha só, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em primeiro lugar, antes de tudo,
sejam as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quer dizer, eu posso pedir para o Senhor todas as petições. Agora, eu não posso estar comentando com todo mundo o que eu estou pedindo para Deus. Porque senão, aqueles roubadores de sonhos, aqueles exterminadores de sonhos, vai te atrapalhar. E você tem que estar canalizada somente em Deus. Tá bom? Aprendamos assim. De que maneira? Diante de Deus, seja em tudo conhecida. Pela oração, que é um diálogo com Deus, você vai contar tudo para Deus. Pela súplica, a súplica é insistência, é aquilo que a gente ora constantemente. Isso aqui é súplica, é repetir. Se você quer um texto bíblico, em Mateus, quando mais no final do livro de Mateus, quando Jesus estava orando, que lá no jardim do Getsemane, ele foi orar, voltou a primeira vez, achou os discípulos dormindo, voltou a segunda vez e terceira vez orando as mesmas palavras. Isso é súplica. E olha como Jesus estava precisando suplicar a Deus naquele dia, suplicar ao Pai. É verdade? Súplicas com ação de graça. Nós devemos mesclar a nossa oração, tanto de pedido, de clamor, com ações de graça. Nós temos tanto para agradecer e muitas vezes esquecemos de fazer isso. Nós precisamos ter um coração grato. Mas quando nós fazemos esses 3 tópicos, oração, diálogo com Deus, contando tudo para Deus, pela súplica, a súplica é insistência naquilo que nós precisamos, e ações de graça, gratidão a Deus, olha só o que vai acontecer. E a paz de Deus, não a do mundo, que excede todo o entendimento, nós não vamos entender, não precisamos entender a paz, nós só precisamos sentir a paz de Deus. E a paz de Deus, esse sentimento de paz dentro de nós, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará o coração para que ele não seja atingido por setas do adversário, pensamentos, sentimentos nocivos. E sentimentos também é porque os nossos sentimentos também às vezes nos faz pecar. Os sentimentos às vezes eles não são os melhores. Eles nos enganam. E a gente tem que ter cuidado. E aqui, quando eu faço essa oração tríplice para Deus, a paz entra no meu coração e ela vai guardando os meus sentimentos e o meu coração em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Querido, eu quero encerrar isso aqui dizendo para você, mais uma vez, que nós devemos entender que a paz ela é a evidência para a preparação do milagre. Então, você deve buscar em primeiro lugar a paz. Se você está passando por um período triste na sua vida, é um sonho não realizado, é o pânico que está te atormentando, é o medo, é o receio do que vai acontecer. Tantas são as coisas que estão atormentando a humanidade hoje, até as pessoas que não servem a Deus estão também em pânico, atormentados, não sabem o que fazer. Então eu convido você, em primeiro lugar, buscar incessantemente essa paz que vem de Deus. Porque quando essa paz inundar o seu coração, a partir daí, como Ana, você também vai ser feliz, abençoada. E quando alguém te perguntar sobre o milagre, ou você, tua mente, quiser pensar quando vem o milagre, você vai dizer para o seu coração, e você vai dizer em voz audível, o meu milagre está no altar do Senhor, e no tempo dele vai chegar, porque enquanto ele não chega, eu já estou usufruindo dessa paz que ele me deu, e o medo já foi embora, o tormento já foi embora, a amargura já foi embora. Hoje eu estou feliz. E depois de um ano, depois de um tempo, o milagre vai chegar e você vai entender que essa palavra é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero, antes de orar com vocês, eu quero também falar sobre os dízimos e a oferta. Queridos, nós devemos ser fiéis ao Senhor, porque a casa do Senhor precisa ser mantida.
para ela continuar sendo aberta, uma porta para a salvação de tantas pessoas que ainda estão sem Jesus. Então, querido, vamos ser fiel, vamos entregar o nosso dízimo ao Senhor. Vai aparecer aí na tela o número da conta para você depositar o seu dízimo. Se você pode também entregar pessoalmente o dízimo, a oferta, faça isso, querido. A Bíblia diz que Deus não fica devedor a ninguém. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele prometeu, quando nós agimos com fidelidade, Ele abre a janela dos céus e derrama bênção da qual vem a maior abastança. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, Senhor, e coloco em primeiro lugar, ó Deus, os mantenedores da Tua obra na casa do Senhor, Pai, os dizimistas, os ofertantes, Pai. Senhor, eu sei que eles já têm experimentado de bênçãos proveniente da fidelidade, Pai, mas que o Senhor a cada dia os acrescente mais, que o Senhor os abençoe poderosamente, quanto mais, ó Deus, eles puderem ofertar e dar, quanto mais o Senhor também tem bênçãos para eles, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata e de todas as riquezas, Pai. Abençoe, Pai. Abençoe também com saúde. Abençoe a igreja do Senhor com proteção, meu Pai. Levanta aquele que está doente, Pai. Traz sossego no coração daquele que está atemorizado, em pânico, Senhor. Traz sossego, meu Deus, e aguarda-nos debaixo das santas asas do Senhor. É isso que nós te pedimos. E quando orarmos, Senhor, e nesse momento eu peço, em primeiro lugar, implanta, Senhor, em nosso coração a tua paz. A partir dela, as outras coisas serão acrescentadas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe.